Olá pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bem, pessoal, voltando a uma sequência de vídeos, a gente deu uma parada durante uma semana, a gente deu uma sumida aí, semana com feriados, assim por diante, então a gente não gravou nada, né? Inclusive eu estava tirando um tempo para estudar, então é importante a gente também parar, haja vista as semanas de provas, então a gente tem que colocar nossa energia em algum outro lugar de vez em quando. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre limitação fisiológica, porque às vezes apenas a tecnologia e a adubação que você faz não é o suficiente para a planta. Já voltamos a falar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Quem fala com vocês é o Luiz Gabriel, sou técnico em agropecuária, estudante de agronomia. E hoje num vídeo, né, talvez tentar ser um pouco mais dinâmico, né, se eu conseguir, a gente vai falar o porquê que às vezes, né, na planta apenas a adubação e a genética não é o suficiente. E sim, eu estou falando de fisiologia. Por que às vezes você coloca lá uma tonelada de adubo, né, na base, você coloca lá a melhor tecnologia em sementes e às vezes o negócio não vai? Bem, a gente tem ali algumas situações que podem acontecendo, né? Claro que todas elas, né, pode acontecer também a situação, principalmente genético, que pode estar interferindo. Às vezes você tem um solo que é baixo, média tecnologia, e você está usando uma genética de alta tecnologia. Sim, é fisiologia da planta. Isso também vai interferir na produção final da tua propriedade. Mas o que a gente vai falar? A gente vai esquecer isso daí, botar isso daí de lado um pouquinho, e a gente vai falar de outras situações que nem sempre é voltada apenas à fisiologia da planta. Bem, o que acontece? Você é produtor rural, você é técnico, engenheiro, você está lá no campo, né, conversando com o produtor, né, botando ali o tic-tac para brigar, para colocar para esse produtor a melhor tecnologia possível, para que esse produtor consiga produzir o máximo possível dentro do que é esperado. Né? Isso é nobre, isso é importante, isso deve acontecer e tem que acontecer. No entanto, o que às vezes acontece, né? Você vai lá, coloca altíssima tecnologia e às vezes o negócio parece que não vai. Bem, como eu sempre falo aqui no canal, a gente tem que olhar para onde vem a nutrição da planta. Não é apenas a adubação, a gente tem que olhar, a primeira coisa é solo. Por que eu falo de solo? Porque às vezes o solo está lá compactado. Você não fez aquele manejo de solo que eu vim batendo há muito tempo já aqui no canal. Tanto que a gente aqui, a premissa inicial é solo. A gente tem que olhar para onde a planta fica. Onde a planta cria suas raízes, da onde ela obtém a água e os nutrientes. Já disse aqui no canal anteriormente que a planta ela não come, ela bebe os nutrientes. Por quê? Porque junto com a água vem os nutrientes, ela faz uma troca de exudatos e libera hidrogênio para o meio. Isso é natural, isso tem que ser assim mesmo, isso está certo. Mas o que acontece? Às vezes eu tenho lá um solo que não está muito bem aerado, a retenção de água não está lá, aquelas coisas, entre outras coisas. Às vezes eu estou ali com um clima um pouco mais quente, falta chuva, não está tão bacana, então a planta entra em estresse fisiológico. A gente tem que lembrar que a planta ela faz essa troca, né? Abre os estômatos, a respiração, vai a água embora pela respiração celular, pela respiração da planta, né? Junto com a falta de respiração. Nessa brincadeira ela tira a água do solo. E isso é interessante a gente entender porque que isso é desta maneira, porque às vezes o que está acontecendo? Você está lá no meio da lavoura e você está andando, eu acredito que já falei isso no canal mais de uma vez, inclusive, e você em épocas de estiagem você começa a observar a cultura murcha, né? O milho com as folhas empolgadas, né? Enroladinho, essa soja com a folha meio murcha, o feijão com a folha meio murcha, o tabaco tombando as folhas e outras culturas da mesma maneira, né? Aí o que está acontecendo ali, né?
Simplesmente a planta está passando por um estresse, muitas vezes térmico e hídrico. Por que estresse térmico e hídrico? Porque se eu tiver água no solo, é difícil vai acontecer da planta murchar. Não estou dizendo impossível, mas é mais difícil. No entanto, quando tem as duas situações juntas, onde eu tenho temperaturas altas para aquela cultura e índice pluviométrico, reservas de água muito baixas, ou quase nada, ou zero, né? Vazio, muito seco, a planta ela entra em senescência, ela acaba diminuindo a respiração celular, diminui a fotossíntese, a respiração continua, mas toda vez que ela abre e fecha os estômatos, ela perde água para o ambiente, porque é uma situação osmótica, né? O do meio menos vai para meio mais e o meio menos concentrado. Isso é assim que funciona. Então o ar tem pouca água, então a umidade relativa é muito baixa, está muito quente. Então cada vez que a planta abre os estômatos, a água vai embora. E ela tira água longe do solo, ela não tem de onde tirar água, ela murcha. Então, mas você investiu, né, horrores em semente de primeira tecnologia, né, semente de ponta, um tratamento de sementes de ponta, um adubo de ponta, e você tem a situação que não te ajuda. Isso é uma coisa que você pode controlar? Não, você não controla o clima, você não fala para o solo ser mais, para o ambiente ser mais frio, mais quente, ou chover, deixar de chover. Mas há situações que a gente pode mexer, que a gente pode ir lá e cutucar. Né? Entre outras situações que podem estar ali atingindo a tua produtividade, isso, se não falamos apenas de clima, a gente pode falar também em situações como fito, né? Relacionado por herbicidas, né? Relacionados muitas vezes ali talvez por algum fungicida, até mesmo inseticida, se aplicado de maneira incorreta. Por isso que é importante você, quando vai fazer essa aplicação, não faça igual médico, né? O pessoal fala para não tomar remédio por conta própria, também não aplique nada por conta própria. Fale com o engenheiro agrônomo, técnico agrícola, para que ele possa passar para você a melhor opção de dosagem adequada para aquele momento. Tá? Muitas vezes o que você usou ontem não você pode usar hoje. Raras exceções. Tá? Mas então a gente tem essas situações muito importantes. Né? Outra situação muito bacana, você tem lá, o clima está maravilhoso, choveu bem, o clima está ameno, está quente, mas tem umidade no ar, está chovendo, o clima está rodando, as plantas estão vindo, e você tem um talhão lá que está amenguado, porque uma cultura anterior você usou um pré-emergente que dá uma situação no solo chamada carry-over. O que é o carry-over? É simplesmente excesso daquele produto no solo que atrapalhou a cultura seguinte. Um exemplo bastante importante, às vezes, né, não tem nenhum produto agora que vai causar isso de maneira clara, né, é muito raro hoje de produção maneira, mas você, sem querer, entre aspas, tá, exagerar na dose de determinado pré-emergente, quando você tem lá, plantou milho, por exemplo, você é um pré-emergente de folha larga, para segurar a folha larga, para você não ter ele, passa-se a cultura do milho, entra a cultura da soja, você planta soja, a gente dá carry-over na soja. Ou então você planta soja, você entra pré-emergente para segurar com folha estreita, né? Mas você vai lá e planta o milho ou o trigo, que são folhas estreitas, né? São gramíneas, e você tem ali carry-over em cima dessas culturas. Então é importante você lembrar disso, né? Que muitas vezes você tem situação ali por conta de produtos que você utilizou no ano anterior, na safra, no anterior às vezes, não chega a ser um ano, ok? Então, e outra coisa muito importante que eu vou falar de novo, volta para o mesmo lugar. Olhe para o solo nosso, olhe para o seu solo, porque é onde tem reserva d'água. Mesmo se você tem um solo bem estruturado, se você mesmo com períodos de estiagem muito altas, muito complicadas, você pode passar por uma situação com um pouco mais de tranquilidade. Não quer dizer que você não vai perder produção, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer para você é que sim, você pode amenizar o seu problema em relação a isso daí. Então, olhe para o solo, faça a utilização de plantas de serviço, plantas de cobertura, verifique se o teu solo não está compactado, se a nutrição dele está bacana, entenda como funciona a lei do mínimo, faça análise de solo regularmente. Tá? Eu sempre recomendo, né, a proporção de cálcio e magnésio, por exemplo, que é muito importante, de 3 para 1. Tá? Por que 3 para 1? Isso porque a melhor relação é estudada durante séculos. Não séculos, mentira, né? Mas durante muito tempo, que a gente conhece a própria Embrapa
fala de 3:1 nos solos, né? 3 partículas por volume de magnésio. Então, é importante ver isso daí. Né? Eu não vendo qualquer, não faço nada disso, mas é importante que você tenha ciência disso daí. Veja o teu técnico, o teu engenheiro, para fazer um bom controle desse teu solo, manter ele sadio, manter ele nutrido, para que você tenha, em situações de mais risco, você tenha isso daí, principalmente com relação a doenças de solo. E uma vez que o solo está bem estruturado, planta bem estruturada, doenças de solo pouco afetam. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, são já 10 minutos. Né? Se você gosta do nosso conteúdo, embora falemos uma semana, deixa aqui teu comentário, deixa teu like, isso ajuda a gente a manter esse negócio aqui funcionando. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.